recusam a ser apagados, os inconformados, e nos juntarmos pra gente não se esquecer, pra não apagar a memória. Quem? Nós e os que vierem chegando. A Flávia Couto, que é atriz do espetáculo, me apresentou esse texto. Ela dançava flamenco e tem uma relação com a personagem dela, é uma artista de variedade que também é uma bailaora de flamenco. E aí ela conheceu esse texto e me convidou para uma leitura. E eu me apaixonei muito pelo texto, é um texto muito potente. A Carmela, ela é uma personagem assim, muito especial, porque acho que ela mistura dois momentos muito diferentes, né? Que tem um momento da linha do passado ou presente, porque o que é o passado e o presente e o futuro, né? Justamente acho que essa brincadeira que o autor faz, que ele embaralha, né, os tempos, né? Esse tempo que é o tempo da memória, né, o tempo do presente, se não é uma projeção, né, ele faz essa brincadeira. Mas aí a gente tem dois tempos, que é o tempo da morta voltando, né, ela voltando morta e instaurando um clima totalmente beckettiano, né, que é a referência do Beckett. Ela foi muito importante na obra do Sinisterra, né, do Teatro do Absurdo. Ele gostava muito do Beckett e também do Brecht, né, o elemento épico, né, que é mais na parte das apresentações. Então é como se tivesse esse tempo dela visitando o Paulino depois de morta e eles vão lembrando e aí tem esse tempo do acontecimento da tragédia, né, que é o do passado, que é o da apresentação onde ela foi fuzilada, né? E eu acho o que eu acho mais maravilhoso, né, no texto do Sinisterra é como ele consegue mesclar, né, a comédia com a tragédia, com o épico, como ele brinca com os gêneros, né? Tem momentos assim de pura poesia no texto, né? Ele coloca canções, então ele brinca muito com todas as linguagens e ele consegue fazer uma peça que tem um cunho político, né? Que consiga falar de coisas muito importantes, né? Do ponto de vista político, né? O apagamento da memória e várias questões, né? Relativas ao fascismo, né? A esses regimes totalitários, o quanto eles foram opressores e ao mesmo tempo tem humor. Né, tem humor, tem graça, tem dança, tem tudo, né? Então eu acho uma obra assim muito completa. Ele encontrou as brechas entre ele e Samuel Beckett e nós encontramos as brechas entre nós e eles e Samuel Beckett no nosso texto. Porque é o absurdo que a gente está vivendo. Então, quando ele entra recuperando dois clowns, dois vagabundos, dois miseráveis, eu falei, bom, é sobre isso mesmo, né, de alguma forma. Então, venha ele com o seu amor pela Espanha, porque ao revisitar a Guerra Civil Espanhola, o horror, ele homenageia muitos artistas da Espanha que foram mortos durante a Guerra Civil Espanhola. Então, a gente também homenageia os artistas espanhóis, né, mais do que os nossos. Mas em algum lugarzinho a gente consegue falar sobre o Brasil e falar desse estrupício que desgoverna o país também, de alguma maneira. A gente quase fala dele, mas felizmente a gente não fala, mas todo mundo sabe. E o fascismo está aí, acenando com a bandeira o tempo todo, então a gente acena aqui também. O trabalho, ele tem uma pergunta que se coloca, que é de não deixar apagar a memória, né? O espetáculo está o tempo inteiro falando disso. A personagem, ela inicia de uma maneira desmemoriada para durante o espetáculo atualizar essa memória, para que não se esqueça, para que não nos esqueçamos. E da importância deste lugar, né? O tanto que a identidade, afirmar a nossa identidade, afirmar a nossa condição como cidadão, como artista, os nossos valores, passa pela recuperação da memória, de não deixar com que a história se apague, não deixar com que as atrocidades históricas
passem desapercebida, porque há uma intenção de que a história seja colocada de lado, né? E essa falta de história, essa falta de memória é um dos fatores de uma ascensão perigosa de um fascismo no mundo, né? O Sinisterra faz esse apelo assim, maravilhoso no final da peça. Então ele declara assim, abertamente que ela volta, a morta volta, porque lá onde eles estão mortos, eles estão numa campanha para o não apagamento, para o não esquecimento. Então é um chacoalhão na gente, né? Assim, para a gente ficar espertos, porque o apagamento está na vigência também, né? Agora, uma vontade de apagar tudo e de cancelar tudo e tal. Então é pra gente ver se esse negócio vai pro ralo e tampa esse ralo e essa coisa não volta mais, sabe?